Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Expedito e hoje nós vamos aprender a rodar um DIC lá no Sysvar. O delineamento inteiramente casualizado, popular DIC, é uma forma aí de montar o seu experimento, onde você vai ter repetição, casualização e você vai implantar esse experimento em uma área homogênea. Então é muito comum utilizar esse tipo de delineamento em ensaios em laboratório e em casa de vegetação. Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer é digitar os seus dados aqui no LibreOffice Calc. Nós sempre vamos trabalhar com colunas, então você vai ter uma coluna aí referente ao seu tratamento e outras colunas referentes às suas variáveis respostas, né, que é aquilo que você mediu. No meu caso aqui, eu tenho peso de raiz e peso de folhas, e os meus tratamentos aqui são cultivares de uva. São 6 repetições, eu até coloquei essa coluna aqui, ó, para facilitar a explicação do exemplo, e 4 cultivares de uva. Então são 4 tratamentos com 6 repetições, 4 vezes 6, 24 parcelas experimentais. O segredo aqui para montar a planilha do DIC é que toda vez que você tiver uma repetição, você vai repetir o nome do seu tratamento. Então aqui, ó, Garber, que é uma das cultivares, vai aparecer 6 vezes, depois LeConte também, que é F. Smith, de acordo com o número de repetições. Eu até vou excluir essa coluna aqui, que o pessoal costuma fazer confusão com essa coluna e achar que é um DBC. Vou excluir aqui, ó. Então tá aí, essa daqui é a planilha básica para qualquer DIC. Você vai ter o tratamento, as variáveis e respostas e vai repetir o tratamento de acordo com o número de repetições. Tendo feito isso, você vai vir aqui em arquivo e vai colocar para salvar como. Vou selecionar a minha pasta e vou colocar o nome aqui, ó, uvas. Aqui você vai selecionar o formato DBase. É por isso que a gente trabalha com o LibreOffice Calc em vez de trabalhar com Excel, porque o Excel não tem como a gente salvar nessa extensão e é essa extensão que o Sysvar lê. Então vamos colocar aqui em salvar. Aparecer aqui, utilizar o formato DBase, vou colocar assim, vou dar um OK. Agora você vai fechar. Aqui no Sysvar nós vamos em análise, ANAVA, para fazer análise de variância. Vamos selecionar aqui para abrir o nosso arquivo, aqui ó, abrir arquivo. Vou selecionar a planilha que eu acabei de salvar, colocar para abrir. E aqui vão aparecer as colunas, tá vendo aqui, ó, cultivar, raiz e folhas. No caso do DIC, é muito simples, você vai selecionar apenas a coluna referente aos seus tratamentos, que é essa daqui, ó, cultivar. Então você vai vir aqui e colocar para adicionar. Só isso que você vai fazer nessa primeira janela aqui da tabela de análise de variância. Depois você vai colocar fim, vai colocar aqui sim, e aqui vai aparecer essa janela onde você vai escolher o teste de comparação de médias. Vou clicar aqui em cima do meu tratamento e vai aparecer essa janela. Aqui eu tenho vários testes. Qual teste você vai usar? Vai depender do seu orientador, vai depender do local que você quer mandar depois esse artigo, porque algumas revistas têm algumas normas lá, tem que citar o teste. Se você não sabe qual teste usar, dá uma procurada na internet, vê alguns trabalhos que são semelhantes ao que você está fazendo e qual que é o teste que o autor utiliza nesse trabalho. No meu caso aqui eu vou trabalhar com o teste TUC, que é muito comum aqui no Brasil. E aqui embaixo eu chamo a atenção para o nível de significância, que é 5%, então aqui embaixo vai ficar 0,05. Vou dar um OK e aqui eu vou apertar OK novamente. Aqui eu vou selecionar as minhas variáveis respostas, aquelas que eu medi, que no meu caso aí é peso de raiz e peso de folha. É só dar um clique em cima, já vai aparecer do lado de cá, dá um clique em cima. Então tá aqui, ó, raiz e folhas. E vou colocar para finalizar. Nessa janela aqui é caso eu queira fazer alguma transformação. Isso é muito comum para dados qualitativos, não é o nosso caso. Nós vamos colocar aqui em finalizar. E o Sysvar já vai soltar aí a análise estatística. Eu vou aqui selecionar tudo e vou aumentar o tamanho aqui para ficar melhor para a gente visualizar. Tá aqui então a primeira variável, raiz, ele vai soltar aqui a tabela de análise de variância, tem aqui a questão dos graus de liberdade, e eu chamo a atenção aqui para o p-valor, que é esse daqui, ó. O p-valor você vai comparar ele com o nível de significância. Lembra que era 0,05%? Se o p-valor for menor que 0,05, que é o nível de significância, isso indica que a hipótese H0 deve ser rejeitada. E qual que é essa hipótese H0? É aquela que diz que todos os tratamentos são iguais. Então, se você rejeita ela, o que isso quer dizer? Que os tratamentos diferem entre si. No meu caso aqui deu 0,000 alguma coisa, então é bem menor que 0,05. Isso indica que há diferença entre os tratamentos. Aqui o Sysvar também vai soltar o coeficiente de variação, que deu 6,3. Isso daqui indica a variação dos nossos dados. Quanto menor esse valor, melhor a precisão experimental.
Tem aqui o número de observações, né, o número de parcelas, que são 24. E aqui eu tenho o teste de comparação de médias, que é o teste TUC. Temos aqui a DMS, né, que é a diferença mínima significativa. Isso daqui é um intervalo mínimo para um tratamento ser considerado diferente do outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho peso de raiz. Então, para uma cultivar ser diferente estatisticamente, o peso das raízes delas tem que ter uma diferença de no mínimo 6. Por exemplo, eu tenho aqui 46 e 63, né? A diferença entre 46 e 63 são de 17 gramas, então é bem mais que 6 gramas. Tanto é que deu aqui a diferença significativa. Tá aqui o nosso quadrinho de comparação de médias. Dá para ver aqui que deu diferença, A1, A2, A3, A3. Esse A1, A2, A3 é aquele ABC que você vê na maioria dos artigos. Então aqui, como é peso de raiz, vamos colocar aqui A para os números maiores, né? Então a variedade Smith e Kiev apresentaram melhor desempenho quanto ao peso da raiz. Então vai ser Azinho, Azinho. A Garber, que deu A2 aqui, vai ser B, e a LeConte é C. Então a Smith e a Kiefer não diferiram entre si, deu AA, mas diferiram de Garber e de LeConte. Aqui eu tenho a minha segunda variável resposta, e aí você vai fazer a mesma leitura, que é mais uma vez o p-valor e o significativo. Depois você pode salvar essa saída do Sysvar, vir aqui no cantinho salvar com, e selecionar o local para salvar esse arquivo, e depois você abre ele como Word. E aí você vai coletar as informações dessa saída do Sysvar, e tá aqui uma tabela que eu montei, né? Temos aqui então as cultivares. O peso de raiz está aqui, o teste de comparação de médias, A, B, C. E tem aqui o coeficiente de variação do experimento. E temos aqui no finalzinho aquela frase que a gente encontra em todo o artigo, que utiliza o teste de comparação de médias. Médias de tratamento seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste TUC a 5% de probabilidade. Então é isso, pessoal. É assim que se roda um DBC. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.